Porque muitas coisas não acontecem na sua vida, porque muitos sonhos que você tem são frustrados, porque você se mete em confusões sem nem saber por que começou. Por que você sofre tanto por coisas que seriam resolvidas? Por que você falou demais na hora que era para ter ficado calado? Por que você ficou calado na hora que tinha que ter falado? Por que você não escreveu uma cláusula a mais no contrato e agora está sendo prejudicado? Por que você confiou tanto na pessoa errada? Por que você não ouviu o conselho que te deram? Bem, são muitas situações na vida, e eu poderia ter enumerado outras tantas, em que as coisas não vão do jeito que a gente gostaria, as coisas fluem numa direção que a gente não imaginava, e a gente sofre por coisas que a gente gerou, problemas que a gente procurou, e não situações que a vida trouxe. Sim, porque tem diferença. Você, de repente, descobre que está doente, mesmo se alimentando bem, dormindo, tomando água, fazendo exercício físico. E tem uma diferença quando você fica doente porque você não cuida de nada, não se alimenta bem, não bebe água, não faz atividade física nenhuma, ou seja, numa situação a doença veio, na outra você chamou. Então, na nossa vida existem muitas coisas que dão errado, que não vão bem, que não caminham na direção que a gente gostaria. E eu queria te mostrar um motivo para isso. Você tem alvos na sua vida, não tem? Você tem objetivos. Entre você e o seu objetivo, entre você e o seu sonho, entre você e o seu propósito, entre você e o seu projeto, tem um tempo, tem um período. E a pergunta é: enquanto o período da conclusão do seu sonho não chega, que vida você vive? Que postura você tem? Qual é a caminhada que você faz? É por conta disso que eu queria ler para você o momento na vida de Abraão, quando Deus aparece para ele e o convoca a deixar Ur dos Caldeus e seguir para uma terra que Deus ia mostrar. Abraão não sabia que terra seria, Abraão não tinha convicção, não tinha certeza, não tinha garantia nenhuma. Ele tinha uma palavra de Deus na vida dele, ele creu nessa palavra. Ele não tinha, uma garantia do tipo, olha, se der errado isso, eu te dou aquilo. Olha, se isso não der certo, fique tranquilo, porque eu deposito isso na sua conta. Não, não, não. Ele saiu de onde estava com a vida estabilizada e aos 75 anos ele foi para onde Deus o estava levando. E a pergunta que não quer calar é: por que a vida dele, mesmo arriscando tanto, deu tudo certo? E um dos motivos cruciais está aqui no texto de Gênesis capítulo 13, Gênesis 12, versículo 8. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor,
e invocou o nome do Senhor. Logo depois de receber um chamado, o que Abraão fez? Fez um altar para invocar o nome do Senhor. Se você vai vendo a história de Abraão, você vai ver que aonde ele chegava, um cuidado que ele tinha era de levantar um altar. Um lugar para invocar Deus. Um lugar para buscar a face de Deus. Um buscar para tentar ouvir Deus. Entre a promessa de Deus a Abraão e a conclusão de toda essa promessa, tem uma jornada, e ao longo da jornada, Abraão levantava altares, aonde ele tinha busca da face de Deus. Aí você me pergunta, eu também tenho meus sonhos, meus projetos, tá bom. E você tem altar? Você tem momentos de altar, momentos de busca, momentos de invocação? De quanto tempo? Talvez algumas bênçãos na sua vida estejam retidas por um único motivo. Você não vai para o altar, você não vai para o joelho, você não vai para o quarto secreto, você não se quebranta diante de Deus, você não tem tempo para Deus. Você tem tempo para tanta coisa, para Deus você não tem. Sua relação com Deus é miserável, é ridícula, é medíocre, é desprezível. Você quer grandes conquistas, grandes milagres, mas você não quer o mínimo de contato no altar. Um dos segredos da caminhada vitoriosa de Abraão, que era imperfeito como eu e você, que tinha limitações como eu e você, que tinha medos como eu e você. Teve uma época em que ele teve medo até de falar que a sua esposa era sua esposa, com medo de perder a própria vida. Mas esse camarada que não era perfeito, ele tinha uma coisa que era maravilhosa, ele tinha sede do altar. E no altar ele ouvia a Deus. Políticos resolvem as coisas em parlamentos. Médicos em salas de cirurgia e consultórios. Advogados resolvem as coisas em tribunais. Homens de Deus resolvem as coisas no altar. Que a tua vida seja transformada, que o Espírito Santo conduza a tua vida e que você separe diariamente um tempo para o altar, um tempo para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, amanhã tem mais uma meditação para abençoar a sua vida. Posso te pedir uma coisa? Copie o link desse vídeo, manda para os seus amigos todos e pede para eles me seguirem também, para que eles sejam abençoados diariamente no meu YouTube. Deus abençoe a todos. Amém.